Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. A rebelião do último domingo no presídio da Caianduba resultou na transferência de pelo menos 16 presos, de acordo com a nota oficial do governo do estado. Mas acende um sinal vermelho quanto à superlotação. A OAB já havia feito um relatório e entregado às autoridades sobre essa superlotação bem antes dessa rebelião acontecer. Por isso, eu vou conversar aqui no estúdio com o doutor Murilo Zipper, que é o presidente da OAB aqui de Itajaí. Obrigado pela sua presença, doutor Murilo. O senhor participou das negociações lá nessa última rebelião no presídio. Como é que foi isso, doutor, antes da gente começar a falar da superlotação já do presídio da Caianduba? Almeria, é um prazer estar aqui, um prazer retornar à Univale, um prazer retornar ao seu programa. É exatamente uma situação muito tensa nesse domingo pela manhã. Recebemos a ligação do diretor do presídio, eram por volta de 9h30 da manhã, relatando a ocorrência de uma rebelião com reféns naquela unidade. Nos dirigimos até lá e verificamos que realmente a situação era crítica, né? Assim que nós chegamos, começamos as negociações juntamente com o juiz da Vara de Execuções Penais de Itajaí, o Dr. Pedro Valikoski, e acabamos, por sorte, chegando num consenso com a transferência dos presos tanto para Joinville como para a penitenciária. Uhum. É uma situação mesmo complicada, doutor. Existe esse alerta da OAB já que constatou isso e realmente precisa que as autoridades façam alguma coisa pelo presídio para não superlotar, que é um presídio aí, modelo complexo penitenciário do Vale do Itajaí. É um complexo modelo, né? É um complexo modelo não só para o estado de Santa Catarina, mas no Brasil, né? E coincidentemente, Almeri, nesta semana que antecedeu a rebelião, nós apresentamos um relatório para as autoridades administrativas e judiciais competentes, apontando justamente a superlotação nas duas unidades do complexo. Sendo que na penitenciária há uma superlotação que não é tão grave, cerca de 200 presos a mais, e no presídio a situação realmente era alarmante, né? O presídio que tem capacidade para 696 presos estava, no dia que nós fizemos a vistoria, com 1.149 presos, ou seja, quase o dobro. Ou seja, o dobro de detentos utilizando água, o dobro de detentos se alimentando, o dobro de detentos utilizando o banheiro, né? Para você ter uma ideia, Almeri, a parte destinada ao recebimento dos presos, que nós chamamos de triagem, que é onde aquele preso que adentra ao sistema prisional fica nos 10 primeiros dias, via de regra, há 4 celas. E cada cela dessas tem capacidade para 8 detentos. Nós verificamos celas com até 26 detentos em cada uma dessas, com suporte para 8 camas, então com 26 presos dentro. Nossa, e por que causou toda essa superlotação, doutor? Assim, existe realmente muito delito na cidade, na região? O que causou isso tudo? O problema é endêmico, né? Além de toda a questão voltada e ligada à criminalidade, nós tivemos uma peculiaridade que fez com que o sistema penitenciário em Itajaí acabasse ficando esgotado, que foi justamente a reforma do presídio de Blumenau e o seu consequente fechamento durante algum tempo, período para reforma. Quando isso aconteceu, os detentos daquela unidade foram realocados para outras unidades do estado. E 150 destes presos vieram para o presídio de Itajaí, né? Então, dentre outras irregularidades, por exemplo, presos com sentença penal condenatória transitada em julgado, que necessariamente deveriam estar numa penitenciária, vieram para o presídio. Então, essa é uma das irregularidades e um dos principais motivos que fizeram com que a capacidade do presídio fosse ultrapassada em quase o dobro. Agora, o governo do estado precisa fazer alguma coisa, né? Porque é uma questão
também de segurança pública, para a comunidade de Itajaí, para o entorno também, né, doutor? A OAB de Itajaí, através da sua Comissão de Assuntos Prisionais e a Comissão de Direitos Humanos, neste relatório que apresentamos às autoridades competentes administrativas e judiciais, oficiamos então o próprio DEAP, que é o departamento que coordena todo o sistema prisional em Santa Catarina. Nós estamos pedindo justamente a solução desse problema, estamos pedindo explicitamente que seja respeitado o número de vagas por cela, de presos por cela, né? E nós esperamos aí nos próximos dias uma resposta oficial desses órgãos, né? Já sabendo, Almeri, o Dr. Pedro nos informou, o Dr. Pedro Valikovski, juiz da Vara de Execuções Penais, nos informou no dia da rebelião que já há um cronograma para retorno destes 150 presos de Blumenau que estão no presídio de Itajaí. Então, na verdade, já estamos colhendo alguns frutos do trabalho que as nossas comissões fizeram. As pressões são importantes, né? Tanto da OAB, como inclusive a Câmara de Vereadores, né? Que tem também uma comissão, deveria também se posicionar. Então, essas pressões estão funcionando na realidade. Sem dúvida. É muito importante, Almeri, que as forças vivas da sociedade, principalmente órgãos de classe que não têm qualquer tipo de vínculo com o governo, como a OAB, que já tem em seu histórico lutas e conquistas importantes em prol da sociedade, façam e encabecem esses movimentos. Agora, o presídio aqui do bairro Nossa Senhora das Graças, ele não tem mais capacidade de absorver presos, doutor? Como é que está essa situação? Não aliviaria um pouco lá o presídio da Cayanduba, ou essa medida paliativa também não funcionaria? Na verdade, Almeri, o presídio chamado Presídio do Matadouro, ele hoje funciona exclusivamente como presídio feminino. Então, ele não recebe detentos masculinos. Agora, há assim, sinalização do governo do estado também de investimentos em outros presídios? Como é que está a situação no estado, né, para que haja também uma opção, né, de aliviar um pouco o presídio da Cayanduba? Na constituição do nosso relatório, quando a comissão estava estudando para formar o relatório, nós tivemos conhecimento de alguns fatos relevantes e interessantes. Por exemplo, 95% dos presídios do estado de Santa Catarina estão superlotados. Se não me falha a memória, 1 ou 2 no máximo estão com o número de vagas no limite, né? Não tem nem a menos, está no limite, né? Então é muito interessante e preocupante essa situação, e realmente o governo do estado ele precisa, infelizmente, ter uma política de construção de novas unidades. Não é o ideal, Almeri, né? O ideal seria que houvesse uma política de educação, de reeducação dos próprios detentos, para que os mesmos não retornassem ao sistema prisional. No entanto, essa política, no meu ponto de vista, ela deve ser encarada a médio e longo prazo. A curto prazo, infelizmente, aquelas pessoas que cometem os delitos criminosos, eles devem ser e permanecer encarcerados. Exatamente. Assim, existe essa política, depois no segundo bloco a gente vai ver da questão das penitenciárias industriais, mas ainda são poucas no estado, né, doutor? Existe um trabalho que foi implantado pelo juiz da Vara de Execuções, Dr. Pedro, em Itajaí. Algumas empresas se utilizam da mão de obra dos detentos do complexo prisional, né? O que traz um benefício de uma forma geral para todos, para o detento, para a sociedade, para a própria empresa que tem os benefícios fiscais inerentes a essa condição. Então é muito importante realmente que isso seja implementado de uma forma mais ampla em todas as unidades do estado. Agora, para o advogado, né, trabalhar num presídio superlotado também é um risco que ele corre, né, doutor? O risco era geral, né? Porque você imagine, era uma panela de pressão, né? Um local com capacidade para 600 pessoas, mal acomodando 1.200 pessoas. Então havia um risco para os próprios funcionários da Secretaria de Segurança, daquele órgão que faz a gestão
da penitenciária para a vizinhança, para a comunidade e para os próprios advogados, né? Em que pese, até gostaria de fazer um parênteses, se você me permite, Almeri, a OAB instalou uma sala destinada aos advogados naquela unidade. Então, os advogados que hoje atuam e militam naquela unidade têm um espaço lá confortável para poder aguardar o atendimento dos seus clientes. Lá no presídio ou na penitenciária? No presídio. Na penitenciária já há a sala da OAB, que foi construída na gestão passada pela OAB de Balneário Camboriú, e no presídio nós tivemos ali a honra de poder trazer esse benefício para o advogado. Agora, qual é o ônus para Itajaí, né, de ser a sede de um presídio como esse? O risco à comunidade também é inerente, doutor? É inerente. Se não houver aí medidas, né, como vocês já propuseram aí, né, nesse relatório, né? Itajaí, até pela sua localização geográfica, né, foi escolhida à época como o local, digamos, ideal para que se fosse instalado um presídio. Agora, eu vejo também, Almeri, que não há como fugir dessa realidade. Né? A gente não pode se omitir. Né? Logicamente que ninguém gostaria de ter um presídio em sua cidade, agora em alguma cidade tem que ser instalado. Porque tem que haver um local. Tem que haver um local. E já que temos, né, a gente vai procurar e estaremos atentos, enquanto dirigentes da OAB, para que seja feito um bom trabalho, um trabalho com segurança e que traga benefícios para todos, advogados, população e os próprios funcionários da unidade. Eu acho que a localização também é interessante, porque aqui no Nossa Senhora das Graças já está no perímetro urbano, né? Então a localização realmente fica interessante para colocar esses presos, para ser o presídio, o complexo ali, né? É o ideal, né? Porque o presídio Nossa Senhora das Graças, o presídio do Matador, hoje presídio feminino, como você bem disse, hoje está praticamente no coração da cidade, né? O que não é ideal que aconteça, né? E o presídio, o complexo penitenciário da Canhanduba realmente, digamos assim, está no local mais apropriado para uma unidade prisional. Tá certo, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o doutor Murilo Zipper, presidente da OAB de Itajaí, sobre a situação do complexo penitenciário do Vale do Itajaí. Teve aí a rebelião no último domingo, lá no presídio, que ainda está superlotado. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso convidado é o Dr. Murilo Zipper, presidente da OAB de Itajaí. Nós estamos falando sobre a última rebelião no presídio da Canhanduba, a primeira rebelião no presídio da Canhanduba. O Dr. Murilo aí foi um negociador nessa rebelião que resultou na transferência de 16 presos, mas ainda é muito pouco porque o presídio está com uma superlotação. Doutor, o senhor falou no primeiro bloco a respeito da penitenciária da Canhanduba, né? A penitenciária ela tem também um trabalho modelo, assim como a penitenciária industrial de Joinville. A gente vai ver uma matéria que nós fizemos para o canal Futura a respeito desse modelo, que é o modelo de trabalho, as células das empresas que estão lá instaladas, para que os presos, né, os apenados tenham uma ocupação e também ganham dinheiro para a família. Vamos dar uma olhadinha. A metalúrgica é o projeto de vida desses empresários que resolveram apostar também na mão de obra carcerária. Além de você estar obtendo o lucro de ter uma mão de obra mais barata, o principal ponto a gente tem que frisar aqui é de reingressar essas pessoas com uma profissão e fora do mundo do crime. Isso aí é um ganho para todos, sem dúvida alguma. Agora aí a qualidade, né, dessas pessoas, do trabalho que eles fazem lá, como é que é? A qualidade é muito bem feita, são muito bem trabalhados, eles têm uma força de vontade muito grande em cima do trabalho que a gente implanta lá dentro com eles. A gente trabalha com eles a respeito de metas e peças que levam 2, 3 dias para fabricar, eles conseguem fabricar com um dia e meio, com antecedência. A metalúrgica de Ademar e Ronaldo é o projeto de continuidade de vida de Diego, preso por homicídio. Na penitenciária masculina do Vale do Itajaí, a empresa mantém uma unidade. É aqui que Diego conta os dias para se tornar o gerente de produção
lá no chão de fábrica sem grades. Vou me agarrar com todas as forças nessa oportunidade que eu tive. Espero que os outros também, os outros companheiros que estão aqui, pensem do mesmo jeito e sigam um rumo melhor, né? Saiam daqui com a cabeça pensando em trabalhar realmente, porque a oportunidade está dada, basta querer aproveitar. Na penitenciária masculina em Itajaí, são 171 presos em regime fechado e outros 56 no semiaberto que recebem a chance de se profissionalizar e de ressocialização. Em todo o estado, mais de 8.000 presos trabalham em pelo menos 409 convênios, mantidos entre empresas e o Departamento de Administração Prisional Catarinense. Como que vocês trabalham com os empresários? Como que é convencido o empresário também de apostar em projetos como esse? Na verdade, existe, no caso da penitenciária, uma gerência específica, que é a gerência de atividades laborais. Então, ela desenvolve, através de uma demonstração e planilhas e questões de custos que são demonstrados, né, para a empresa e para o empresário que tem interesse em incorporar na unidade as atividades laborativas, levando-se em consideração os benefícios para a empresa e os benefícios também sociais que estão relacionados a fornecimento de atividade laboral para o preso, né? Material para metalurgia, máquinas de secar roupa, sacolas de papel e até uma indústria de pijamas. O trabalho que é remunerado mantém o preso ocupado e muda a fórmula desgastada do sistema prisional e a maneira de encarar a vida quando a liberdade chegar. Na realidade, para a gente foi um bom adianto, até para a gente sair daqui de dentro, uma profissão, o fato de a gente estar diminuindo a pena, estar ocupando a cabeça, estar num lugar, tendo uma profissão na realidade. Quando você tem um amparo de empresas como essa, de iniciativa como essa, para que você possa vir a cumprir esse tempo determinado pela justiça da melhor forma possível, seja através do trabalho, através do estudo, e de outras oportunidades que estão surgindo para nós aqui na unidade, isso acaba sendo menos doloroso. É um modo melhor para a recuperação dos presos. Então até mesmo eu queria falar para todos os empresários que estão investindo na penitenciária aqui, porque é uma forma de estar ressocializando o preso. E quanto mais preso ressocializado, menor o índice de crime na rua, entendeu? Daqui o senhor vê, lá no presídio aqui de Itajaí, da Cayanduba, né, os presos trabalhando. Esse é um projeto que ajuda também na reincidência, no retorno para a sociedade de uma pessoa melhor, doutor? Veja, na verdade, são uma série de itens, né, que compõem um processo de ressocialização. Num sistema comum, sistema prisional comum, onde não existe trabalho, onde não existe educação, nós temos índices de reincidência de até 80%. 75% a 80%. Nós temos em torno de apenas 20%. Doutor Murilo, esse é um modelo ideal, assim, né? Como o senhor já havia falado, né? É preciso realmente investir para ressocializar, para que ele não volte novamente para o sistema prisional, né? Esse é o principal objetivo da pena, né, Almeri? A ressocialização, a preparação do detento, do preso, para o retorno à sociedade, né? E a gente percebe pelos próprios discursos dos apenados que realmente é eficaz esse sistema, né? Uhum. A gente vê que a gente percebe que eles realmente ficam motivados com essa oportunidade que é dada através desse serviço que é feito lá dentro, né? Então esse é o sistema ideal, né? A pena foi criada, ela foi pensada para que isso acontecesse e não é à toa que o presídio e o complexo penitenciário de Itajaí é modelo não só em Santa Catarina, mas como no Brasil. Agora que realmente também está com uma lotação já superior à capacidade, né? A penitenciária também, né? A penitenciária também está com um número acima do que foi previsto em sua construção, mas o problema não chega a ser tão grave como no presídio. É possível instalar um sistema desse também dentro do presídio ou isso é impossível, doutor? Não, eu vejo que é possível, né? Isso depende, na verdade, de negociação do próprio DEAP com a Secretaria de Segurança Pública e com o próprio Poder Judiciário, né? Então, realmente, o presídio também poderia ter essas atividades laborais. Poderia. O que seria também muito interessante. Da mesma forma, né? A comutação, né? é importante ressaltar, Almeri,
que chama-se comutação, né, que faz com que cada 3 dias trabalhados pelo preso descontem 1 dia em sua pena. Né? Então, além de todos os benefícios, ele recebe um salário, uma parte do salário, é importante que se diga, vai para custeio das custas para a manutenção dele na unidade, e a outra parte é depositada numa conta poupança que ele retira quando ele é liberado, quando ele recebe o alvará de soltura. Agora, doutor, temos um outro problema aí, que é uma dor de cabeça também aqui em Itajaí, né? Que é a situação do CASEP, que já está fechado há mais de 1 ano, já passou do limite, né? Eu conversei com o vereador Fernando Pegoraro, que informou que foi falar com a Secretaria de Justiça, a secretária Ada De Luca, da Justiça e Cidadania, e falou que o presídio estaria pronto, o CASEP estaria pronto em 1 mês, né? Mas essa é uma situação bastante complicada também, né? Um descaso na realidade, 1 ano em reforma, né, doutor? É uma situação gravíssima, esclarecendo, Almeri, que o CASEP é o local destinado para a apreensão dos menores infratores, porque aquela pessoa com menos de 18 anos, ela não é considerada um criminoso, ela é considerada pelo Estatuto da Criança e Adolescente como um infrator, né? Então, eles não são presos, eles são apreendidos, e como não há o CASEP, na ocorrência de um crime praticado por um menor de idade, muitas vezes ele é liberado antes da vítima, né? O que chega a ser uma situação cômica, porque ele é conduzido até a delegacia junto com a vítima. Lá o delegado faz todo o procedimento, verificando que se trata de um menor, chama os pais e ele é liberado junto com os pais assinam um termo ali de compromisso e ele é liberado muitas vezes, sai da delegacia antes que a própria vítima. Pois é, assim, o pessoal faz uma campanha da maioridade penal, mas o menor já é penalizado, falta a estrutura do Estado em casos até como esse de Itajaí, né? Exatamente, né? A questão da menoridade é muito complexa. Na OAB há 2 correntes, mas a OAB, a princípio, ela é contra a diminuição da maioridade penal, né? Então, seria mais uma questão de pressão psicológica, né? Porque, como você bem disse, o menor, ele da mesma forma ele sofre as punições. Logicamente que se nós se houvesse a diminuição da maioridade penal, esse adolescente que hoje pratica um crime e que não tem destinação, uma vez que o CASEP não funciona em Itajaí, não está ativo, ele não seria liberado, ele seria preso, seria encaminhado ao presídio. Um caso que aconteceu como o crime lá, a morte do haitiano lá de Navegantes, os menores foram liberados, né? Exatamente, né? Muito complicado, né? Você veja um homicídio, né? Jamais isso poderia ter acontecido, mas são casos esdrúxulos que a nossa legislação arcaica permite. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer, né? Que realmente o presídio volte à normalidade e que não haja mais exemplos como o de domingo, né, doutor? Nós estamos aguardando ansiosos o retorno dos ofícios que nós enviamos às autoridades e na torcida e fiscalizando e vigilantes quanto a essa questão da segurança pública em Itajaí. Almeri, agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar no seu programa. Tá certo, muito obrigado aí pela sua participação. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.